todos muito bem-vindos. Obrigado aí por separarem, né, um tempinho da agenda de vocês, que a gente sabe que está bem corrida, né, essa dinâmica aí de muitas agendas online. Eu sei que é difícil de parar, né, para a gente conseguir bater esse papo, então fico muito feliz de vocês estarem aqui com a gente, tá? E hoje o assunto vai ser muito legal, né? Quem não quer falar de dinheiro aí? Então, a ideia hoje é a gente falar, né, de FinOps. Eu sempre gosto de citar, né, que FinOps é muito mais do que otimização de custos. Não vou dar spoilers, a gente está com os nossos especialistas aqui, que tem muito mais propriedade para falar até do que eu. Então, novamente, espero que vocês gostem do conteúdo e, enfim, é um conteúdo feito especialmente para vocês, tá? Conforme o Neri já adiantou, né? Primeiramente, me apresentando para quem não conhece, eu sou o Lucas, eu lidero a área comercial do que a gente chama de Key Accounts de Cloud Services aqui na QI, tá? E eu vou estar dividindo o espaço aqui com dois colegas de trabalho meu, o Luiz, que vai ser o nosso speaker principal. Luizão, obrigado aí por topar. E o Marcelo Lucas, não sei se ele já está aí, ele também está aqui como speaker, mas ele vai estar mais contribuindo em comentários pontuais, enfim, apoiando o Luiz na apresentação como um todo, tá? Rapidamente, tá, pessoal? Então, vou fazer uma abertura aqui para quem não conhece a QI. A ideia não é tomar muito tempo de vocês em relação a isso, mas a partir, né, das 10h15 a gente já entra no assunto, falando primeiramente do raio-x financeiro da nuvem, então trazendo um estudo de caso. A gente sempre gosta de trazer uma abordagem prática também, né, então não poderia deixar de faltar aí uma demonstração, e a gente sempre reforça, tá, pessoal? Esse conteúdo é feito com muito carinho para vocês, então separem as dúvidas, levantem a mão ao final, podem interagir ali ao final, esse espaço é dedicado e exclusivo a vocês, espero novamente que vocês gostem do conteúdo, tá? Sobre a QI rapidamente, pessoal, então a gente, né, vem se posicionando no mercado como um especialista, né, que facilita a inovação na nuvem através desses serviços, então o nosso core é realmente, né, embarcar inteligência através de serviços nesses projetos de cloud, tá? A gente está indo para o 15º ano no mercado, e a gente trouxe alguns, né, logos ali de projetos de sucesso, a gente tem mais de 1.000 projetos, né, implementados, uma base ativa de clientes muito grande também. Então, se vocês virem, né, algum logo aqui que interessa, ali na frente também tem alguns pilares que a gente tem focado em termos de atuação, então fiquem à vontade depois para nos procurar que a gente conta a história desse caso em específico, tá? Conforme eu falei, né, então a gente está focado, né, a gente tem muitos casos de negócio nessas indústrias em específico, né, então tecnologias, indústrias, né, de fábricas em si, saúde, varejo, logística e outros. Então, hoje a base da QI é bem pulverizada, né, em termos de indústria no mercado. Reforço, vi um logo ali que ficou interessado, chama a gente para a gente bater um papo e a gente conta um pouquinho dessa história, tá? Hoje aqui, basicamente, a gente tem duas unidades de negócio, tá, pessoal? Que a gente chama de produtividade, colaboração, e agora, né, a palavra eficiência está muito próxima dessa estrutura, principalmente por ter embarcado muita tecnologia voltada a AI. E a gente tem, né, a estrutura de cloud services, no qual o assunto de hoje, né, faz parte, a gente vai dar o foco um pouquinho maior, tá? A gente, né, refatorou a nossa mandala de serviços até para ficar mais organizada, mais entendível para o público, né, e para o mercado de forma geral. Então, a grosso modo, né, não vou entrar tanto no detalhe aqui, até para respeitar o tempo aqui do meu amigo Luiz, mas a gente tem 3 grandes grupos de ofertas, tá, pessoal? Mais ao lado direito, né, a gente chama de Migration and Deploy, mas se resume a projetos de migração, de automação, de fundação, o de FinOps, né, está intrínseco ali como projeto também, entre outras possibilidades. A gente tem abaixo ali toda a estrutura de suporte e monitoramento, seguindo os padrões de mercado, a gente já fala muito, né, de um contexto de observabilidade, então tem bastante coisa interessante que o nosso suporte e monitoramento, né, já atua num contexto bastante moderno, tá? E por último, né, nosso cargo-chefe no que tange a sustentação, que é o CMS, Managed Services ou Cloud Managed Services, tá? Então, a ideia é ser um time de especialistas, né, N3, que o intuito, né,
é a gente poder, né, tanto ofertar para o mercado uma sustentação completa com todas essas capabilities, mas a gente também pode ser granular e complementar a equipe de vocês, né, caso seja a estratégia. Então, por exemplo, tem clientes que, né, já conseguem fazer a gestão do dia a dia, mas precisa de pessoas de segurança, o próprio FinOps que a gente vai falar aqui. Então, a ideia, né, é ser bem flexível para atender o cliente, seja como for, né, o cenário ali encontrado, tá? No que tange, né, já o portfólio de produtividade e colaboração, a gente tem basicamente 3 itens aqui importantes, né? Então, o próprio produto, que é o core, né, desse entregável, que é o Google Workspace por trás, né? Então, todos os aplicativos para o usuário final, a parte de segurança e gerenciamento, né, que fica mais no contexto de administração, e, obviamente, né, produtos complementares, como o AppSheet para desenvolvimento low-code, no-code, Google Voice, entre outros, tá? A gente também tem produtos e serviços internos, QI, então, por exemplo, no que tange a serviços, o suporte técnico, o próprio especialista de workspace para ajudar a administrar esse ambiente, ou até mesmo, né, produtos conforme eu citei. Então, o QI Academy, que é uma plataforma, né, de EAD com gamificação super legal, o próprio gestor de assinaturas de e-mail para padronização, né, da assinatura mesmo, né, seja por área, mas deixando a identidade da corporação, né, centralizada, mantendo essa governança, ou até mesmo produtos terceiros, né, como o Jump Cloud e Keepit, que são parceiros nossos de negócio para complementar as ofertas de workspace, tá? E por último, não menos importante, treinamento. Então, a gente está sempre, né, abordando os nossos clientes para a gente extrair o máximo dessa plataforma, né? Vem evoluindo muito ultimamente, né? A parte de AI ali com o próprio Gemini for Workspace, Notebook LM também, tem muita coisa interessante. Então, né, caso seja do interesse de vocês explorar, nosso time de Workspace também está à disposição. E aí, reforçando, tá, pessoal? Já estou chegando ao fim aqui da minha participação inicial de abertura. Dúvidas, insights, quiser fazer algum comentário, né? Tem o chat, tem o Q&A aqui também. Fiquem à vontade, esse conteúdo é especialmente pensado para vocês, tá? Então, aproveitem o evento, acho que espero que seja de grande valia aí para vocês. Bom, vamos lá ao assunto? Então, vamos conhecer um pouco mais sobre, né, o FinOps dentro do contexto de Google Cloud. E aí, antes de passar a palavra para o meu colega Luiz, Luizão, me dá uma ajuda aí, vamos contextualizar e balizar o assunto, né? Eu sei que tem pessoas aqui que são tecnologia, já conhecem o que é FinOps, mas provavelmente podem ter pessoas que não conhecem, então me diga lá, para que serve esse negócio aí? Obrigado, Lucas, aí, pela introdução, pela apresentação. Vamos lá, o que muita gente às vezes pode perguntar, o que é FinOps, o que é FinOps, cada um fala de uma forma diferente, mas hoje, não só de hoje, mas no começo, quando começou esse conceito de cloud, né, começou com a Google, com outros players também do mercado, o pessoal achava que era, pô, é mágico, pô, eu consigo subir uma infraestrutura em minutos, em segundos, o que muitas das vezes eu demorava num ambiente mais tradicional, on-premises. Eu tinha que contactar o fornecedor ali de hardware, fazer a compra desses equipamentos, tinha que fazer a aquisição de licença de software e por aí vai, né? Então, você tinha um custo muito grande ali de CAPEX, né? Que você, né, gerar essa capacidade ali da sua infraestrutura, né, gerir isso, e você, por muitas as pessoas terem essa experiência, essa expertise, o que era no on-premise, você tinha essa governança. E com o advento da cloud, você fala, pô, agora eu não opero mais em CAPEX, eu opero em OPEX, né? Então eu tenho a infra ali já disponível para eu usar conforme a minha necessidade, e o FinOps ele vem para ajudar, a entrar com governança. Então você fala, pô, legal, eu subir uma aplicação XPTO num determinado serviço ali de cloud, pode ser um serviço ali, um servidor, pode ser as a service, né, como um Cloud Run, um App Engine, por exemplo, mas muitas das vezes, se você dá uma liberdade muito grande para o time, às vezes o time não está muito preocupado com quanto isso aí vai custar, né? E aí é uma preocupação das empresas de, tá, peraí, mas
eu tenho um budget, eu não posso simplesmente sair subindo um monte de máquina aqui sem critério nenhum, né? Porque tudo bem que às vezes a aplicação precisa, e o FinOps ele está ali para ajudar nisso. Você poder gerenciar a sua infraestrutura de acordo com a tua necessidade, né? Então, não é necessariamente você tratar só de redução de infraestrutura, mas você fazer uma otimização dessa infra que você vai utilizar. Então, você cabe ali, tanto que o partido do FinOps ele vai entrar a capability técnica, do conhecimento técnico de arquitetura, de infraestrutura, mas também tem uma vertente ali de saber um pouco do financeiro, entender um pouco do negócio ali da empresa, para que você possa sugerir questões ali para serem feitas, para que as pessoas consigam. Porque se você vai só com viés de redução de custos, você fala, beleza, mas eu posso inviabilizar um projeto, eu posso, de repente, degradar uma performance ali, porque eu estou priorizando apenas custo, e não é esse o intuito, né? Acho que eu me alonguei um pouco, mas para que serve o FinOps? É justamente isso, é você otimizar a infraestrutura. Então, você usar a infraestrutura da forma direcionada para a tua necessidade. Então, você fazer essa adaptação da infra, tendo os pilares tanto de performance, mas, ao mesmo tempo, essa questão de você não estourar um budget ali. Perfeito, muito legal. É importantíssimo, né, essa disciplina, principalmente no que tange ambientes de cloud de forma geral, né? Sim, Mas as legal. maiores dores hoje de qualquer cliente, de qualquer empresa que vai utilizar cloud é a segurança, né? Você evitar vazamento de dados, tentar mitigar riscos ali relacionados à segurança, compliance, e essa governança financeira, né? Não sair simplesmente subindo o ambiente ali sem ter uma governança ali para você tentar deixar o projeto mais próximo ali do budget que a empresa tem. Boa. E me diz, como posso utilizar, né, dessa estratégia de FinOps, Luiz? Então, essa estratégia, ela basicamente ela tem um framework de FinOps, hoje existem alguns frameworks, né? A GCP ela se baseia muito ali no framework ali do FinOps Foundation, onde tem alguns pilares, né, relacionados a, primeiro, você ter a visibilidade do que você está gastando, então, por isso que é muito importante o tagueamento. Tagueamento, você consegue saber quais áreas de negócio ou quais departamentos ali estão utilizando, fazendo uso daquela infraestrutura, e o quanto aquilo ali está gerando de custo, e você consegue ter essa rastreabilidade, né? Aí tem um outro pilar que a gente fala de otimização, que é a otimização para que você, eu vou até passar depois nos próximos slides, tem ali um pouco mais de detalhamento. E aí, por fim, você tem um último pilar, esse último pilar, ele fala justamente da você ter a questão da governança. Então, você gerar, de repente, um alerta, você gerar você colocar aplicações de cota. A gente tem um termo em FinOps muito usado, que é o chargeback. O que seria o chargeback? Ele seria você discriminar por áreas de negócios ou por verticais, aí cada empresa chama os seus departamentos de uma forma, você determinar o quanto que cada área ali está gastando dentro da cloud. Porque senão fica um custo numa caixa só, até no estudo de caso que a gente vai debater aqui, fica muito um custo todo para a TI. E não, às vezes a TI ela é só o meio, só a área responsável por gerenciar essa infraestrutura ou colocar essa infraestrutura no ar, mas a área que demandou, ela está ali tranquila, ela não está tendo, a empresa não tem nem a visibilidade do quanto essa área está demandando. Legal, legal. Você vê, né, como o framework que você escolher também é bastante importante para você seguir as regras e boas práticas no que tange a este item de FinOps também, né?
E eu, né, por último aqui, não é nem quem costuma usar, né, mas quem está envolvido nesse processo, porque eu sei que tem gente que efetivamente controla e configura, tem gente que é afetada, né, então conta um pouquinho sobre isso também, por favor. Assim, quem costuma usar, normalmente, assim, vai ser invariavelmente o time de TI, né, tanto seja TI interna, ou seja uma empresa externa que gerencia essa infraestrutura, né, de cloud, mas também você tem muita parte da área de negócio. Por que, que a área de negócio tem que estar envolvida? Porque ela que vai definir quais produtos que a empresa vai usar, o como vai usar, né? A TI, muitas das vezes, ela não toma essa decisão sozinha, ela precisa ter esse contato direto ali com essas outras áreas. E passa pela área financeira, porque a área financeira, ela sabe o quanto a empresa tem de orçamento anual, né, para uma determinada aplicação, um determinado produto. E isso tem que ter essa sinergia dessas três áreas, às vezes até de outras áreas também, né? Aí envolve também, às vezes, dependendo do tamanho, da estrutura da empresa, dependendo do produto e da aplicação, né? Se é uma aplicação mais core, talvez envolva até mesmo o nível de diretoria, C-level ali da empresa para tomar essas decisões. Porque é algo realmente muito importante, né? Então, se você, de repente, coloca uma cota ali que foi mal dimensionada, isso pode gerar alguns problemas, ou de você colocar travas demais ali no teu ambiente, e você também, por outro lado, você talvez deixar ali solto demais e acabar estourando esse orçamento, que para a empresa é bem ruim. Legal, excelente. Obrigado aí por fazer essa contextualização, para balizar o assunto, né? Acho que é bastante importante esses três pilares. Agora passo a palavra contigo, Luiz, fica à vontade aí. Beleza. Aqui, pessoal, a gente vai passar aqui, né, obviamente por questões aí de compliance, LGPD, eu não posso revelar nomes de clientes aqui, mas esse caso aqui, esse estudo de caso, que eu vou passar aqui nos próximos slides, ele foi um caso real, que a gente conseguiu ali a gente fez um trabalho ali de alguns meses ali em um cliente específico, para que a gente encontrasse oportunidades de economia financeira, né? Esse cliente foi um desafio para a gente, porque ele tinha um nível de maturidade técnica elevado, né? Já é um cliente que usa a cloud já há vários anos, né? Então, não é um cliente que começou a usar a cloud agora, já usa já pelo menos aí mais de 6 anos, então já tem um bom nível de maturidade, tem um time técnico bastante capacitado, mas ele tinha algumas questões ali que a gente identificou que eram, num primeiro momento, estava tudo ok, né? Porque muitas das vezes você pega um cliente com nível de maturidade mais baixo, cliente que está começando ali a jornada dele na nuvem, muitas das vezes por falta de conhecimento, por falta de experiência ali com a gestão da nuvem, ele comete alguns erros, né? Então, você vê, né? Até esse slide mostra bem isso. Você vê, às vezes, VMs ociosas ou superdimensionadas, né? Então, você tem capacidade ociosa nessas VMs, ou mesmo VMs que, em algum momento, alguém subiu ali para testar algo e acabou caindo no esquecimento, né? E aí, o que acontece muito, você vê até, principalmente quem está ali no início da jornada de cloud, é comum. Sobe-se muitas coisas para testar, muitos ambientes ali para testar. Isso, se você não tem uma rastreabilidade, não tem uma observabilidade bem configurada, uma governança, isso acaba caindo no esquecimento. Só que o boleto vai chegar lá no final do mês. Você tem ali aquela VM ali que vai estar sendo cobrada ali mensalmente, o simples fato dela existir ali no ambiente, mas se ela não está sendo usada, aí entra também a questão de você fazer essa otimização do ambiente.
Para esse cliente, a gente não encontrou coisas assim, a gente não encontrou disco órfão, a gente não encontrou VM largada, não encontrou IP público sem uso, não encontramos nada disso. Você olhava num primeiro momento, a infra estava bem dimensionada, né? Você tinha ali um uso médio ali de CPU, memória, né? Outros parâmetros ali da infra, estava sempre ali na faixa dos 60%, 70%, né? Mesmo em momentos de pico ali, raramente atingiu 100%, então estava ali bem dimensionado. Só que você tinha ali uma questão de arquitetura. A arquitetura ela estava ineficiente. Por que ela estava ineficiente? Porque o modelo de cobrança de um serviço que eles utilizavam, que era o App Engine, ele tem um modelo ali que você paga pelo uso das instâncias, conforme ele vai escalando, e aquela instância, independente se você usou ela por 1 hora ou você usou ela por 5 minutos, você é cobrado 1 hora cheia. A gente começou a entender como funcionava a aplicação dele, então a gente precisou acessar as aplicações ali do cliente para entender melhor o que ele tinha ali de problemas. E aí uma coisa que a gente encontrou, a gente falou, olha, existe a possibilidade, aqui tem uma possibilidade clara de rearquitetura. Quando você vai mexer com FinOps, introduzir o FinOps, você tem a questão do Re-Architecture ou Replatform, que é você alterar a arquitetura, a estrutura da plataforma que o cliente está usando, até mesmo propor migrações para outros serviços. E você tem também a opção de você fazer um right sizing ou fazer mesmo você desligar a parte da infraestrutura. Então, tem estratégias diferentes. O importante é você entender primeiro qual é o contexto, qual a necessidade, como a arquitetura foi montada, como a aplicação funciona, para que você possa propor ali dentro disso a melhor solução possível, né? Então, assim, problemas aqui que a gente encontrou, né? Aí passo aqui justamente pelos 3 pilares que eu falei, né? Eles tinham a questão de o uso de tagueamento deles era ineficiente, eles quase não tinham. Então, eles tinham visibilidade, eles sabiam mais ou menos as principais aplicações, porém, tinham questões relacionadas ao uso de um banco de dados chamado Firestore, onde ele não tinha ali no detalhe qual era a área que estava utilizando, né? Ele tinha ali o custo total, sabia mais ou menos, ele sabia de uma forma ali, por aferição ali, por feeling, mais ou menos quais eram as áreas que utilizavam, mas ele não conseguia associar isso a quais usuários, quais áreas. Novamente, o intuito não é apontar culpados, mas é entender o uso para propor ali talvez estratégias diferentes, né? Então, abrir um parênteses aqui, pessoal. Vamos supor, você tem um banco de dados e aí você tem um usuário sei lá, de uma área financeira ou, sei lá, pode ser qualquer área, pode ser marketing, qualquer área ali da empresa. Ele tem uma planilha que conecta nesse banco para fazer uma leitura ali e gerar um relatório através disso, né? Ele conectar isso no Power BI, enfim. Né? O que acontecia muito? Esse usuário, por falta de conhecimento, ele fazia uma query todo dia que fazia uma leitura full do banco para extrair esse relatório. Então, você tinha muita operação de leitura. Isso, além de onerar o banco, gera-se um custo, porque esse serviço do Firestore você é cobrado por operações de leitura, né, o Read Ops. Então, aumentava muito as operações de leitura, e aí justamente por não apontar quem eram as pessoas, para que a TI da empresa pudesse fazer um trabalho de conscientização ou até mesmo mudar a forma como era feito esses relatórios, né? Novamente, o intuito não é proibir o cara de fazer o relatório, mas é você mudar a forma para que ele onere menos o banco e, consequentemente, também onere menos o custo, né? O que acontecia muito, né? Eles tinham ali, né? Aqui novamente, né? A gente
começou ali a fazer um trabalho de analisar todos esses serviços ali que eles usavam, e a gente foi propondo ali, falar, olha, pô, dá para taguear isso aqui, né? Por exemplo, ó, o custo core, né, que ele tinha do principal consumo ali de banco de dados, né? Tanto que a parte de dados aqui, 32% do custo dele praticamente era dados. Aí você fala, pô, vamos lá conversar com o time de banco de dados, com o time de engenharia de dados. Mas não era eles apenas proviam a infra, fazia ali um gerenciamento, gerava alguns dashes ali para análise mesmo de utilização, mas eles não tinham essa visibilidade, de falar, pô, o cara, quem que é a área, ou quem é a pessoa que está fazendo esse uso de banco, né? E aí eles começaram a fazer esse tagueamento justamente para identificar e aí tentar identificar como que esse usuário precisava, ou então, pô, esse cara precisa de um relatório XPTO, pô, quais informações que ele precisa, para de repente se criar uma view no banco, ou criar uma rede réplica, aí tinham algumas estratégias ali que a gente sugeriu, né? Obviamente que o FinOps ele não é para ir lá impor, ele é mais são sugestões ali que você vai dar, né, dentro de um determinado contexto, para que o cliente não consiga, com base nessas informações, tomar a melhor decisão possível ali para o ambiente dele. Né? E aí outras coisas que a gente achou, né? Eu citei aqui, né, o Firestore, ele tinha problema de full load, e aí o que ele causava isso aqui? Cara, você tinha ali uma média de R$50 mil por mês de leitura desnecessária, feita no banco. Então, assim, a gente conseguiu com o tagueamento identificar até o quanto que ele poderia economizar. Né? A gente chegou numa economia anual aqui, só desse serviço aqui, de R$600 mil. Né? Isso para a área financeira de negócios, o cara até brilha os olhos, porque ele falou, beleza, eu vou ter um baita esforço, né? Também, novamente, por que é importante também mostrar os dados, os números? Porque você tem você precisa mostrar isso, porque às vezes para fazer a alteração de arquitetura, alterações de relatórios que são extraídos, alterações até mesmo de aplicação, né, você precisa justificar, porque às vezes você vai gerar um esforço muito grande do time de desenvolvimento, de arquitetura, para recriar essa infraestrutura ou alterar as formas como são feitos esses relatórios, e até uma adaptação também dos usuários, né? Então tem um esforço muito grande de tempo e até mesmo um custo financeiro por trás disso, porque vou precisar de tantas horas de um desenvolvedor, tantas horas de um arquiteto de soluções, tantas horas de um especialista ali em infraestrutura, DevOps, né? Para justamente tirar do papel essas sugestões e colocar isso em prática. E aí, quando você mostra um dado desse, pô, o cara vai economizar R$50 mil por mês, R$600 mil no ano, você meio que já justifica, porque o cara fala, pô, beleza, se eu gastar ali em horas ali do time ali, gastar R$20 mil para colocar isso aqui em produção, pô, depois, no ano, eu vou ter economizado 600 mil. Então, quer dizer, tirando esse custo aí, ainda assim, ainda fico com uma economia ali de mais de 500 mil, 580 mil ali, né? Então, é algo que você só consegue fazer você entrando deep dive no ambiente do cliente. Não dá para simplesmente... Não tem uma receita de bolo pronta, né? Você precisa entender da arquitetura, da infraestrutura, e aí, por isso também, né, foram feitas várias reuniões com o cliente para entender as áreas, as dores, as necessidades, e com isso a gente chegar nessas conclusões. Outra coisa também que acontece muito também, a gente já pegou, nesse caso a gente pegou também, o que acontece? A gente tem um cara chamado CUD na GCP, que ele é como se fosse uma reserva de capacidade, é como se fosse numa outra cloud, reserva de instância. Então, você tem um determinado serviço, você faz uma reserva de capacidade, onde
você se compromete durante 1 ano ou 3 anos, né, a usar uma determinada infraestrutura. Mediante a isso, a Google ela te dá descontos. Ela vai te dar uma série de descontos ali, né? É progressivo, né? Então, se for por 1 ano, é uma quantidade, um certo número de desconto. Se for por 3 anos, aí o desconto é um pouco maior. Só que tem um porém nesse caso, porque você precisa fazer um CUD, essa configuração, alinhado com o tamanho da tua infraestrutura. Se você coloca um número muito superdimensionado, você nunca vai atingir aquela utilização. E aí, o que vai acontecer? Na prática, em vez de economizar, você vai estar gastando mais dinheiro do que deveria. Porque vamos supor, eu coloquei lá que eu ia usar um Firestore de um tamanho X ali, com uma determinada quantidade de operações de leitura e escrita. Só que eu estou usando ali metade ou menos ali da metade do que eu coloquei que eu utilizar. Beleza, ele não vai ativar esse desconto, não vai ativar esse CUD, eu vou estar pagando esse compromisso com a Google, e sendo que se eu não tivesse esse CUD, pelo que o volume que eu estou usando, eu estaria pagando menos. Né? Então você vai estar ali desperdiçando dinheiro, deixando dinheiro na mesa ali, pagando mais por uma infraestrutura que você está utilizando. Né? Então é algo que tem que tomar muito cuidado, né, quando vai configurar, né, para que você tenha um dimensionamento correto ali da infra. Né? Aí o que a gente propôs, né? O que a gente propôs diante de tudo isso, né? A gente pegou, falou, olha, pessoal, eu preciso colocar, migrar esse cara, né? Ele tinha uma aplicação monolítica no App Engine, preciso migrar para Cloud Run. Isso muitas das vezes é disruptivo, porque você está saindo de uma infra de servidores para uma infra de containers, que é o Cloud Run. Né? Só que qual que era o ganho desse cara? Ele tinha, ele fazendo essa migração, de cara, sem fazer otimização nenhuma de infraestrutura. Isso foi comprovado por alguns projetos, inclusive pilotos, que o cliente acabou fazendo durante essa análise nossa. Na verdade, alguns serviços dele até surpreendeu, porque a gente estimou que ia economizar de App Engine para Cloud Run em torno de 35%, e teve algumas aplicações dele que ele teve uma economia de 90%. Por que ele teve 90%? Porque o App Engine ele estava configurado de uma forma que de madrugada, mesmo com baixa utilização, ele ainda mantinha algumas instâncias ligadas. Né? E o Cloud Run ele funciona de uma forma diferente. Você, dependendo da configuração que você faz, primeiro que você vai ser cobrado por evento, ou vai ser cobrado por requisições, né? Que tem também formas de se trabalhar com Cloud Run. E, além disso, em vez de ser cobrado pela hora cheia, você vai ser cobrado pelo milissegundo de que foi utilizado. Então, só aí já dá uma economia. E outra economia também é que você põe literalmente a escala para zero em momentos de nenhuma utilização. Então, tinha um certo serviço que, o horário ali, sei lá, da meia-noite até 7, 8 horas da manhã ali, durante a semana, a utilização era zero. No Cloud Run, esse cara, literalmente, ele desligava todo o ambiente. E aí, com isso, ele economizava muito, né? Aí a gente propôs essa questão, né, de melhorar essa questão de leitura redundante, otimizar esses relatórios que eles faziam, né, mudar essa questão do arquitetura, né, do Firestore para uma arquitetura event driving, né, então usar PubSub, que é um serviço de mensageria ali da Google, usar ali outros serviços ali correlatos, como o Read Replica, para diminuir essas operações de leitura e escrita, né, de uma forma que ele podia chegar a uma redução expressiva. Né? E aí, com base em tudo isso que foi feito, a gente chegou a uma economia anual de 1.200.000, mais de 1.200.000 reais. Isso é economia real medida pelo cliente. Né? O cliente
inclusive em alguns cenários, ele chegou a ter uma redução até maior do que o que a gente havia estimado. Porque quando a gente vai estimar, a gente tenta fazer de uma forma mais conservadora, até porque é difícil você acertar exatamente. Você tem ali uma ideia, baseado em documentações ali da Google, baseado no framework, baseado também no entendimento do ambiente do cliente, mas às vezes tem alguma particularidade que às vezes inviabiliza algo que você propôs, que você sugeriu. Então, por isso também tem que ter N conversa, até mesmo em alguns casos, até mesmo fazer uma POC ali para provar mesmo que, não, peraí, ó, isso aqui, vocês estimaram 30%, mas, pô, a economia na prática foi menor. Aí, de repente, a gente também inviabiliza, fala, não, então, peraí, vamos alterar a estratégia, vamos fazer de uma outra forma, para que o cliente não, lá na ponta, não seja impactado, né? Porque é algo que a gente tem que tomar muito cuidado quando vai fazer esse tipo de estimativa e mostrar esses números para o cliente. Por quê? Porque muitas das vezes ele vai levar isso para a diretoria dele, vai levar para os tomadores de decisões, e imagina o quão ruim seria ele tomar a decisão baseada no número que estava incorreto, né? Se for incorreto para mais, eu estimei que era 1.200.000, e na prática ele economizou 2, usou 1.300, 1.400, 1.500, pô, ótimo, maravilha. Foi melhor do que o previsto. Mas e se eu estimo 1.200.000 e na prática ele economizou 100, né? Economizou só 10% disso. Aí ele às vezes gastou um baita esforço para fazer um monte de alteração no ambiente dele e na prática reduziu muito pouco, né? Reduziu quase nada, né? Até faço uma brincadeira, né? Uma analogia, né, com cartão de crédito, né? Então imagina uma pessoa, ela vai fazer vai gerir ali as suas finanças ali pessoais, e aí ela pega, ela gasta ali mensalmente, sei lá, R$ 1.000 por mês no cartão de crédito. Aí, pô, ele conversou com um analista financeiro, com alguém ali para ajudar ele a reduzir esse gasto com o cartão dele, entender qual era a utilização e as necessidades, os desafios. E aí, no final de tudo, o cara economizou R$ 10 na fatura dele. Foi nada. Às vezes ele pagou esse profissional para fazer essa análise e, no fim, na prática, foi muito pouco. O resultado foi muito ruim, muito aquém. Agora, imagina se ele faz um trabalho, pô, nesse exemplo, o cara economizou R$ 200, né? Estamos falando de 20% de economia. Isso num ano, pô, é algo relevante, né? E só para vocês terem uma ideia, esse cliente ele tem um gasto ali em cloud, ali mensal, em torno de R$ 800.000, que dá um gasto ali de quase 10 milhões ali anuais. A gente economizar ali mais de 10%, praticamente aí 15% do billing dele no ano. Isso foi bem expressivo, porque se você pega um cliente com um nível de maturidade muito pequeno, muito baixo, normalmente você vai encontrar economias de 20%, 30%, mas isso é normal para quem está no começo da jornada da cloud. O cara acabou de sair do on-premises, muitas das vezes migrou as IaaS do on-premises para a cloud, e ele trouxe do on-premises para a cloud os problemas que ele já tinha no on-premises. Então, muitas das vezes ele tinha, às vezes, uma infra superdimensionada, até porque no on-premises você tende a ter um cenário dessa forma, até porque o tempo para você colocar uma aplicação no ar, no on-premises versus cloud, é um tempo muito maior, por conta do que eu falei lá no início, né? Aquisição de licenças, aquisição de máquinas, hardware, tem todo um tempo de configuração, você colocar essa máquina num rack, por aí vai. Então, tem a parte de redes, tem toda uma série de configurações aí que são necessárias. Então, você tem um tempo grande ali. Muitas das vezes, para você não perder esse time, você fica com a capacidade ociosa, você tende a ter isso, né? Quando você migra as IaaS, você vai levar o mesmo problema só para a cloud, só que você vai pagar por isso, porque você vai ter o custo ali dessa infraestrutura ociosa.
né? Então, são coisas que a gente vai fazendo, que a gente vai aos poucos mitigando esses riscos e, ao mesmo tempo, a gente propor, né, para o cliente a melhor solução baseada no ambiente dele. Né? Para maturidades maiores, normalmente você vai ter uma economia menor, né, mas porque o ambiente muitas das vezes já está, de certa forma, bem dimensionado ou otimizado. Aí é o que a gente chama de ajuste fino. Você vai ter ali talvez uma economia em termos percentuais pequena ou bem menor, mas você vai ter a certeza que fala, olha, a gente deixou a infra num nível que ela tá exatamente dentro da necessidade que ela tem, talvez com uma pequena margem ali, mas o nível de ociosidade do ambiente vai ser muito baixo. Isso é o que a gente... Acho que acabou travando aqui. Deixa eu só voltar aqui um slide. Pronto. Então, assim, aqui é mais um exemplo também né, de tudo que eu falei, né? Então, você procurar verificar a questão da segregação de arquitetura, separar por produtos, por ambiente. Aí cada um vai fazer a organização da forma que for melhor ali para o negócio, né? Talvez separar por área, ou separar por ambiente, ambiente produtivo, não produtivo, ambiente de desenvolvimento, por aí vai, né? Você ter estratégias ali de taxonomia e labels, né, tags, tagamento, isso você colocar um enforcement, então o cara não consegue, você cria uma política ali dentro do IAM, ali dentro do GCP, né? Outras causas você consegue fazer isso. Não estou falando de outras causas também, porque às vezes o cara pode estar alguém aqui na call e falar, pô, mas eu não uso GCP, eu uso uso cloud de outro fornecedor, sem problema nenhum. Os conceitos, o framework ele é o mesmo de FinOps. Então, você forçar o uso de tagueamento. Então, com isso, você consegue colocar qual que é o centro de custo, qual que é o time que está responsável, e com isso, você até no billing, você consegue, por conta das tags, você consegue fazer um filtro e saber, né, porque ele fala, agora que você filtra, ele vai somar tudo que gasta por serviço e por área ou por tag ali, aí, as tags que você cada um vai organizar da forma que for melhor ali para a organização. Você saber exatamente o quanto cada time está gastando, e com isso o intuito não é apontar culpados, mas você propor em cima disso formas diferentes de se trabalhar queries, relatórios, por aí vai, né? Aí entra a estratégia de chargeback, showback, né, que é justamente você dar essa visibilidade de como está o custo, essa divisão de custo, e aí você separar por área, porque às vezes vai apontar tal custo no centro de custo tal, né, e por aí vai, né. Aí tem essa questão da parte técnica, né, então você colocar cotas ali de consumo, questão de criar orçamentos ali e alertas para isso, né, porque aí entra também a observabilidade. Por que é importante isso? Porque você, de repente, determinou que por mês você pode ter um custo de cloud de X mil reais por mês. Cara, quando chegar, você consegue criar alertas para quando chegar, sei lá, em 60%, 80% desse valor, né, e você coloca o percentual ali que você quer, você recebeu um alerta ali no Slack, um alerta no teu e-mail ali, para que alguém tome uma ação ali, de repente, pô, vamos dar uma... Ó, já estamos no dia 15 aqui, pô, já gastamos 80% do que estava previsto. Pô, vamos dar uma segurada aqui, de repente posterga, ou, se for o caso, também faz alguma outra alteração no orçamento ali para poder compor isso e poder acomodar, né, essa infraestrutura. De repente, pô, a empresa vai lançar um produto novo, pô, vai estourar o budget, aí o cara também usar até para negociar isso com as áreas tomadoras de decisão. Aí, novamente, né, o que normalmente a gente faz ali, né? A gente coloca ali
um roadmap ali de 6 meses, ali, às vezes até um ano, dependendo do tamanho do ambiente, onde, de forma faseada, a gente vai colocando coisas. Então, o que seria mais rápido de fazer? Pô, eu criar os alertas de orçamento, né, por vertical, eu criar separação por pastas, por projetos ali dentro da organization da GCP, para que eu consiga, né, isso são coisas rápidas e fáceis de serem feitas, né? Aí você vai para outras coisas mais complexas, que aí você coloca na linha do tempo, vai gastar mais tempo. Pô, vou migrar do App Engine para o Cloud Run. Cara, muitas das vezes, o time de desenvolvimento de aplicação de produto vai ter que alterar o produto, vai ter que alterar a aplicação. Isso normalmente vai ser uma dor ali para esse cliente. E é algo que a gente sabe que leva mais tempo. Então, não adianta eu colocar isso como quick win, colocar isso logo nos primeiros 30 dias, porque talvez os primeiros 30 dias como uma POC, né, para talvez ter até uma forma de aferir melhor a estimativa, e não só aferir melhor a estimativa, a gente poder fazer a gente poder provar ou mesmo falar, olha, realmente isso aqui para esse contexto aqui, ó, isso que a gente pensou aqui para esse cliente aqui não vai funcionar, né? Não é o que funcionou para esse cliente aqui desse caso, não significa que para o teu ambiente vai funcionar da mesma forma. A gente tem uma ideia com base em experiências de alguns clientes que a gente atuou, mas isso nem sempre é 100% verdade. Até passar rapidamente aqui, né? Acho que eu acabei estourando um pouco o tempo. O que também, né? Aí o que eu queria deixar aqui como provocação final aqui, obviamente abrir para perguntas, essa mentalidade de FinOps, né? Então, o mais importante de tudo no final do dia é você ter a visibilidade por áreas de negócio, de quanto está sendo dividido o custo da tua infraestrutura, como está sendo a utilização da tua infraestrutura, né? E aí você também tem essa responsabilização, porque muitas das vezes todo o ônus disso aí, inclusive financeiro, vai cair na conta da TI. E às vezes a TI ela foi só a área, ela não foi a área demandante daquela infraestrutura, ela só foi o meio, o caminho para ser colocada aquela infraestrutura em produção. Mas ela foi uma área demandada e não demandante. Então é importante ter isso, não para apontar culpados, de falar, pô, o Luiz lá gastou tanto nesse mês aqui com o cloud, pô, o cara vai receber uma puxada de orelha por causa disso. Não, mas pegar e falar, Luiz, pô, isso aqui que você está fazendo, pô, você precisa todo mês desse relatório aqui, pô, por que você precisa, pô, quais informações você precisa, como que é feito, entender, para dessa forma você enxergar o chamado gasto invisível, né? Que é até trazendo, por exemplo, o cartão de crédito. Muitas das vezes, você faz aquele gasto, às vezes, mais alto ali, pô, comprou um celular parcelado em 10 vezes, né? Sei lá, comprou um iPhone. Cara, eu tenho uma parcela alta ali todo mês. Mas, às vezes, aquele gasto de R$ 10 que eu gastei para tomar um café na padaria, esse aqui eu não estou vendo. Isso aqui passa batido. Foi uma vez só no mês, beleza. Mas pega isso todos os dias. Dá um gasto razoável, né? Então, é algo que a gente tem que tomar sempre esse cuidado, né? Então, e, obviamente, a arquitetura. Que é arquitetura? Porque não tem jeito. Você vai pegar cenários mais simples, que o cara usa apenas servidores ali, VMs, né? Cada cloud vai chamar de um jeito. E aí, esses caras, você consegue dimensionar facilmente ali, pô, desliga tal máquina em determinado horário, que é do ambiente de dev, final de semana deixa esse ambiente aqui desligado, tem IP aqui que não paga com uso, e por aí vai, né? Mas tem coisas mais complexas. E aí você precisa entrar mais deep ali de entender como funciona a aplicação, como funciona aquela infra. Para você, com isso, você propor, pô, será que apenas um right sizing vai funcionar? Em muitos casos, sim. Mas tem casos que eu vou ter que alterar a plataforma, vou ter que alterar a arquitetura.
Então, tudo isso aqui você percebe que todas essas áreas se falam quando a gente fala de FinOps. Aí ia passar para o Lucas ou para o Neri, assim, não sei se tem alguma pergunta no chat. Tô aqui monitorando, tá, Luizão? Até pessoal, não sei se está tímido, agora é o momento, tá? Não sei se você quer concluir mais alguma coisa desse slide, Luizão, senão eu vou passar aqui, tá? Tá. Então, time, chegamos ao momento de perguntas e respostas, tá? A princípio, eu tô olhando aqui, nem no chat, nem no Q&A tem nenhuma pergunta. Se tiverem aí, né, alguma pergunta na manga, podem levantar a mão, mandar no chat. Mas, enquanto isso, a gente separa duas perguntinhas aqui, então vou fazê-las para você, tá, Luiz? Eu achei muito legal, né, que você trouxe um caso prático aí de um cliente nosso, né? E o que me chamou a atenção, né? Na maioria das vezes, o ofensor ali, né, não é o Firestore, né? Você falou ali em torno de 600 mil ano, e acaba sendo mais o BigQuery, até você falou isso, né, de particionamento ali. Então, cara, me explica, né? O que é o ofensor mais comum nesses casos, principalmente, né, nessas estruturas aí que você citou? Sim. Normalmente acaba sendo realmente o BigQuery, né? Porque o BigQuery, o que acontece? Muitas das vezes, as pessoas se preocupam em plugar para tirar o relatório ali com um monte de informação, só que o cara não está preocupado ali como o BigQuery vai conversar com o banco ali para extrair aquilo ali. Então ele vai ficar fazendo um monte de operação ali de leitura no banco, né? E aí você gera dois problemas. Um é o problema financeiro, o problema de performance, que você pode gerar, dependendo da arquitetura, de como está montada essa infra. Se você não tem um serviço de cache, você não tem índice, de repente as queries não estão bem otimizadas, ou você não tem um serviço ali de de réplica, né, que é uma estratégia também muitas vezes usada. Por quê? Porque você vai ter operações concorrentes, você vai ter desde o usuário ali, né, ou seja o usuário da aplicação, ou mesmo a aplicação em si, uma API, fazendo ali as operações de leitura ali para extrair uma determinada informação, e você tem ao mesmo tempo, uma outra aplicação que está fazendo escrita, que de repente, o cara está fazendo um cadastro, preenchendo um formulário ali, pode ser um formulário web, pode ser qualquer formulário, ele vai dar um submit ali, e essa informação ela vai para o banco de dados, vai conversar, vai escrever dentro do banco. Você vai ter suas operações concorrentes. Com isso, se você tem um volume muito grande de informação, e normalmente vem aquela enxurrada de uma vez só, muitas das vezes você vai gerar algum lock no banco, você vai gerar problemas de degradação de performance ali. Aí você vai ver o usuário reclamando, isso aqui tá lento, ou, sei lá, um relatório que demoraria, sei lá, 30 minutos para ser feito, ele vai demorar horas ali, porque o banco tá ocupado, né? Tá com um nível ali de utilização muito alto, né? O que vai acontecer, tá? Com uma situação dessa? Além dessa questão onerosa, você vai onerar o teu custo também. Por quê? Porque quando você sobe um banco de dados como serviço, muitas das vezes as pessoas não prestam atenção nisso. Você é cobrado não só pelo aquele servidor ali de banco que existe, aquela instância de banco. Você vai ser cobrado pelo armazenamento. Então, você começa a ter muita operação de escrita, né? No caso aqui seria a operação de leitura. Você aumenta o uso de storage. Você tem muita operação de leitura, você é cobrado, dependendo do modelo do serviço que é utilizado, você é cobrado por operações de leitura. Isso acontece muito em bancos de dados não relacionais. Você pegar um DynamoDB, por exemplo, ou algum serviço similar a ele, né, você vai ser cobrado por operações de leitura. E tem bancos de dados relacionais que também você vai ser cobrado por operações de leitura, né? E aí, o que aconteceu? Nesse caso aqui específico desse cliente, ele gerou esse problema. Por quê? Porque tinha alguns usuários que extraíam relatórios diários, só que a forma como estava configurado esse relatório, ele fazia um full load do banco. Então, imagina, você tem um banco com um monte de tabela, imagina você ter uma aplicação ou uma planilha, um Big algum
não importa o que esteja plugado no banco, ele vai ler o teu banco de dados inteiro para extrair esse relatório. Cara, isso aí gerava dois problemas. E de fato, tinha horários do dia que eles ficavam com um banco de dados bem lento. Algumas aplicações tinham relatos de lentidão. E relatórios que às vezes o cara demorava 8 horas para tirar o relatório. Então a gente propôs essa mudança. Claro que isso não é fácil, por quê? Porque você envolve conscientização do usuário, conversa com o usuário, para entender também o que ele precisa de informação, para fazer uma otimização, tanto a otimização de query, quanto você mudar a arquitetura, você colocar ali baseado em eventos. Então, você colocar no meio ali entre a interface ali de usuário, front-end, back-end ali, e o banco, você colocar uma camada ali de cache e alguma camada também de mensageria, né, um pub-sub, para que ele não gere uma enxurrada, então não fique batendo no banco toda hora. Então, com isso, realmente, você chegava a uma redução ali, redução projetada, né? Obviamente, isso ainda precisava ser colocado em produção para chegar, mas o próprio cliente concordou que realmente poderia chegar a uma redução ali de praticamente ali 70% ali de uso desse, né, ou reduzir em 70% essas operações de leitura, né? E aí, consequentemente, chegar nessa redução aí de R$600 mil aí anuais, né? Que isso, independente de quanto a pessoa gasta mensalmente, anualmente em cloud, é um número expressivo, né? Porque ainda mais quando você fala de um único serviço, né? Você não está falando de, vou economizar 600 mil no todo, não, é 600 mil em um único serviço. Com certeza, né? Muito expressivo. E aí abre caminhos, né? O que eu sempre gosto de ressaltar. É a melhor utilização dos recursos financeiros para habilitar você até fazer outras coisas, inovar e coisas nesse sentido, né? Muito legal. Luizão, a gente está chegando ao fim, eu vou fazer a última pergunta bem rápido, e aí a gente já vai para os finalmente, acho que realmente não tiveram perguntas aqui adicionais, tá? Então, ainda falando desse case, né, bem interessante, você falou ali sobre shadow billing, né? Então, o que é isso e, né, como ele foi efetivamente identificado? Conta um pouquinho para a gente. O shadow billing nada mais é do que, imagina que você tem um gasto, né, seja ele em cloud, seja qualquer outra área ali da tua vida, seja pessoal, profissional, imagina que você tem o famoso gasto invisível. Por que ele tem invisível? Porque ele está atrelado, imagina você tem uma política de tagueamento que não está bem dividida, então você pega o gasto de um determinado serviço. Todo esse gasto, a conta toda, ele vai para uma tag apenas como ele aparece num relatório, apenas como um gasto do time de dados. E aí, onde mora o perigo disso? Como você não identifica por áreas de negócio quem está usando o quê, e você não identifica também os usuários, você fica aquele bolo, né? Então tá esses 600 mil, esses 50 mil mensais, tá no meio de um bolo ali um pouco maior, e aí passa a ser uma responsabilidade do time de dados, do time de infraestrutura. Isso é ruim, porque você, sem essa visibilidade, como é que você vai atacar aonde está o gargalo, aonde está o gasto ali desnecessário, onde está talvez a query ali que está fazendo ali uma determinada ação que isso aqui vai gastar tanto, né? Isso a única forma de você resolver isso é você, primeiro, fazer um trabalho de conscientização. Paralelo a esse trabalho, você fazer um trabalho bem meticuloso de tagueamento, separando por verticais, separando por áreas, e você ainda colocar ainda identificação no IAM para você conseguir detalhar, até mesmo chegar na granularidade até do usuário. Por quê? Porque às vezes, mesmo por área, às vezes, por exemplo, o Luiz
faz uma query ou faz um relatório ali diário que, pô, isso aqui onera pra caramba o banco, isso aqui tá, né? Beleza. Mas aí o Lucas, pô, esse cara ele tira um relatório uma vez por mês, um relatório muito mais simples que quase não onera, são informações bem mais simples. De repente o dele ele está fazendo o relatório de uma outra forma que não tem esse comportamento. Se eu coloco apenas a área, fica. Eu não sei se é o Luiz, se é o Lucas, se é o Neri, enfim, não sei quem é. E o intuito não é apontar o culpado, mas o intuito é entender para que eu consiga reduzir essa utilização, talvez mudar a forma de utilizar, talvez, entender, será que esse cara precisa realmente tirar um relatório todo dia? Será que não dá para ser semanal, quinzenal? Né? Também tem que ter esse entendimento também. E aí, para tratar justamente isso, passa pelo tagamento. O tagamento, a visibilidade, a observabilidade, ele é o carro-chefe ali quando você vai tratar de FinOps. O FinOps, ele nada mais ele engloba disciplinas ali. Você vai ter observabilidade, você vai ter arquitetura, você vai ter um capacity plan ali para você dimensionar a tua infra, né? Aí entra o right sizing. Você vai ter a arquitetura, porque você muitas das vezes vai chegar num ponto que, essa infra atual eu não consigo otimizar ela. No caso desse cliente específico, ele tinha um App Engine bem dimensionado. Eu não consigo otimizar ele para economizar. Se eu tentasse fazer qualquer tipo de economia, eu ia degradar a performance da aplicação. Então, aí, olhando para a arquitetura, eu falo, olha, peraí, mas se a gente migrar desse serviço, migrar para o serviço Cloud Run, saindo de monolito para microserviço, e aí, obviamente, precisa entender também se para aquela aplicação ela vai se comportar, vai funcionar em microserviço, não são todas as aplicações que vão ser atendidas, né, por Cloud Run ou GKE, que seja. E aí, com isso, você propor essas mudanças. Mas tudo passa por observabilidade, por tagueamento. Sem isso, a gente não consegue atacar as principais dores. Achei legal você comentar da granularidade e principalmente do aculturamento, né? Porque a granularidade vai trazer, né, essa visibilidade mais assertiva e o aculturamento não é criticar, né? É muito pelo contrário, é para ter a gestão, a governança e realmente fazer parte da corporação, né? A cultura de FinOps como um todo, né? Então, muito legal, tá, Luiz? Surgiu mais uma do Regis aqui, até Regis, obrigado por estar participando aí, achei bem legal a pergunta dele, tá? Que é, qual o melhor momento para fechar um contrato de CUD no Google? Isso é excelente, né? Porque é uma questão muito delicada, né? Como envolve um compromisso, né? Depois de apertado ali, é bem complexo de se desfazer, né? Às vezes até não sendo possível. Então, esse timing, né, de acerto é muito legal. Você quer comentar aí, Luizão, por favor? Sim. Deixa eu só... Eu até ótima posso fazer um pergunta. comentário, tá? Porque assim, Sim, normalmente claro. a gente recomenda, né, aplicar os CUDs com dois pilares principais, né? Um é você já ter olhado a estrutura daquele workload em específico no que tange a consumo. Então, por exemplo, CPU, memória, né, que são normalmente os mais tradicionais. Você vê se realmente está numa alocação correta, né? Não adianta você fazer o CUD de uma máquina gigantesca se você está usando só 20% daqueles recursos. Então, acho que o primeiro passo de análise é realmente olhar a utilização real do recurso para ser assertivo, né? Eu ia comentar exatamente isso, né? Acho que o melhor momento, primeiro de tudo, tá? Tem que ser feito primeiro, você arrumar a casa. Então, o que seria arrumar a casa? Você ter a observabilidade, o entendimento do teu ambiente, da tua necessidade, da tua utilização. Segundo, você, além do tagamento, você fazer os ajustes dessa infra, então dimensionar, entra no que você falou, fazer o right sizing. Porque imagina, eu subi uma máquina gigantesca. Essa máquina, em, sei lá, 90% do tempo, eu utilizo só 20% de CPU e memória dela. E aí, em alguns momentos, que ela tem alguns picos, nos momentos de pico eu utilizo, sei lá, 40%. Aí, com a infra desse jeito, eu vou lá assino um contrato de CUD. Estou assinando um compromisso com a Google que, durante um ano, eu vou usar exatamente essa infraestrutura. Aí,
Depois de contratado isso, que eu contratei errado, e entra no caso desse cliente aqui, porque o que aconteceu nesse cliente? Não foi exatamente esse o caso. Ele contratou um CUD de Firestore, só que ele foi, por falta de conhecimento ali na hora de contratar, ele foi induzido ao erro. Ele entendeu que ele seria cobrado de acordo com por tempo, por mês ou por ano, né? Mas não, ele estava sendo cobrado por hora de utilização conforme as operações ali de leitura ali de read ops. Só que ele, além disso, ele ainda cometeu um outro erro, que ele colocou isso superdimensionado. E aí ele nunca atingia a condição do CUD. Então ele estava pagando mais caro do que se ele simplesmente não tivesse feito nada. Ele estaria pagando pelo menos 20, 30% a menos. Não, isso é muito no caso dele não fazer nada. Então, você precisa primeiro, você tem que ter essa arrumada da casa, você precisa ter otimização, né? Seja right side, seja de architecture, replataforma, né? Ou mesmo migrações, você vai migrar de um serviço para outro. Você entender essa questão de capacidade ociosa para otimizar isso ao máximo, fazer o tagueamento correto, de acordo com os princípios ali, tanto do FinOps Foundation quanto do Well Architected. E, em cima disso, você também entender que você, de repente, expor ali relatórios de billing ali. Eu sei que o BigQuery dá para integrar com isso, para te ajudar na análise. O BigQuery, nessa hora, ele ajuda muito. Os próprios relatórios da Google ali, quem já mexe com GCP há algum tempo, se você sobe uma máquina hoje, essa máquina tá depois de X tempo, ela tá subutilizada. A Google ela começa a te dar insights ali você vai ver no próprio billing ali no relatório, ou no próprio quando você entra ali na parte de VMs. Ele vai te mostrar, essa máquina aqui tá superdimensionada. Você pode reduzir essa máquina dessa configuração para essa. Normalmente essa recomendação dele já é assertiva, tá? Vou colocar aí que já vai atender aí, sei lá, 80% dos casos. legal. Entre casos que é o contrário. Também imagina o contrário também. Você fez uma infra subdimensionada. Aí, subi, toda hora tô tendo problema de performance ali e tal, aí eu contratei o CUD. Beleza, aí eu vou subir uma máquina de uma outra família, só que eu contratei um CUD para essa família específica. Cara, também é a mesma situação. Você vai estar pagando por um CUD e, ao mesmo tempo, você vai pagar o Pay As You Go daquela VM ali, que você precisa alterar a infraestrutura. Eu peço licença até, Luiz, Lucas e Claro. Nery, até para abrir o microfone aqui. Boa. Então, às vezes, compensa mais eu fazer um resizing da minha infra do que simplesmente ir lá fechar um contrato de... Até porque Sim, a gente de amanhã e fica amarrado 3 anos aí no contrato, né? Isso, Sim, esse é o segundo pilar que eu ia citar, entendeu? Que é até quando esse workload vai ficar produtivo, né? Porque se você, por exemplo, você tem lá de 1 ou 3 anos, dependendo do produto, né? Obviamente, 3 anos, né, o saving acaba sendo maior. Mas você vê que é um workload que vai ser descontinuado ou coisas nesse sentido, isso é muito importante ser analisado também, entendeu? Então, é o segundo pilar que eu ia citar, que é o ciclo de vida desse workload, né? Ele vai ficar pelo menos 1 ano? Não, com certeza vai ficar 10 anos aqui, já ativo de 3, que o saving com certeza vai ser melhor, tá? Eu estou nesse dilema, justamente isso, porque nós estamos fazendo o retrofit aqui do site da Mitsubishi. Então, assim, para o novo site, na estrutura, eu pretendo fechar o CUD em 3 anos, porque eu sei que tem vida longa, sabe? Perfeito, perfeito. E aí, assim, o Rez, né, você já é cliente nosso, aí a gente pode te ajudar nessa análise, na recomendação, inclusive, e a ideia é que existem caminhos, existe o CUD Flex, que você trava por recurso, então você não fica tão amarrado a uma família específica, então tem caminhos para a gente amortizar e mitigar riscos nesse quesito CUD em específico, tá? Sim, o CUD ele tem que ser feito com muita parcimônia, ele tem que tomar muito cuidado, porque uma vez que você assumiu, fechou o contrato ali, é muito difícil, para não dizer quase impossível de ser revertido.
né? Você pode escalar FSR da né, o Google ali, presidente do Google. que não vai, muitas das vezes, vou dizer que 99% das vezes não vai reverter. Vai vender a alma pro diabo, né? Resumindo, é isso. Você assinou ali, você assinou, não consegue ali. Então, é isso aí. Não tem jeito. Então, tem que ser feito com muito cuidado, primeiro, né? Entre essa parte do retrofit, do right sizing, você tem que deixar o mais dimensionado possível e, ao mesmo tempo, entender tanto a questão da necessidade quanto a questão do ciclo de vida. Porque se é uma aplicação que está sendo feita, não faz sentido nenhum uma aplicação de desenvolvimento ou uma POC, eu subir um CUD. Porque é um negócio que a gente sabe que vai alterar com um dinamismo muito grande, e no caso de uma POC, a gente sabe que tem início, meio e fim, né? A gente sabe que normalmente uma POC vai durar ali um mês, muito ali 2 meses ali, então não faz sentido você contratar um compromisso de 1 ano para uma infra que em poucos meses ela vai ser descontinuada. Eu posso contratar o CUD por SKU, por exemplo, só para o BigQuery? Ou não? É que o BigQuery, Regis, ele tem o que a gente chama de slots. Então, o BigQuery você pode consumir ele on demand, que ele tem uma flexibilidade gigantesca, mas quando tem clientes em casos muito específicos que começam a consumir uma volumetria muito grande, a estratégia de slots para o BigQuery começa a fazer sentido também, tá? Então, é muito caso a caso, produto a produto, tá, Regis? Porque cada produto tem mais ou menos seu caminho. Então, por exemplo, Cloud SQL, né, que a partir de bancos gerenciados tem como fazer, né, o GCE, que são os mais tradicionais, tem esse CUD, o CUD Flex, o BQ já vai na estratégia de reserva de slots, então, cada produto tem caminhos ali para endereçar essa questão, tá? E o que seria o CUD Flex? Porque assim, eu sei que tem de 1 ano, 3 anos, mas o que seria o Flex? O CUD Flex, eu não sei se eu sou a melhor pessoa para responder, Luizão, você sabe responder? Deixa. Porque assim, o CUD Flex eu sei, tá, o Regis? O CUD tradicional, você crava naquela família, naquele contexto. O CUD Flex, ele te traz algumas flexibilidades, como o nome já fala. Então, você pode, às vezes, travar por recurso, mas você pode mudar a família de máquina, você pode ter algumas movimentações que, diferente do CUD tradicional, você realmente está casado com aquela máquina, com aquela configuração. Isso, o Flex, vamos colocar assim, né? O tradicional, né? Isso, falando especificamente aqui de GCP, ele normalmente ele fica atrelado a alguma família de máquina, região ou serviço ali. O Flex, vamos colocar que você consegue colocar algumas famílias de máquinas diferentes na mesma billing account, e você consegue trabalhar também com regiões diferentes ali, até mesmo estender isso para mais de um projeto. Então, essa é a diferença, tem essa flexibilidade nesse caso. Com relação a 1 ano ou 3 anos, aí ele continua funcionando de forma bem similar ao CUD tradicional. Tá claro. Perfeito. Pô, Regis, obrigado aí por ter aberto o microfone e contribuído. Suas perguntas foram bem interessantes também, tá? Tamo junto. Sim, obrigado aí. Ótimas perguntas, né? Inclusive, assim, eu espero ter respondido, né? Show de bola. Com certeza. Que bom, que bom. Bom, pessoal, a gente já estourou 16 minutos, então só para informar aqui, né? Hoje, conforme o Neri falou, foi a 6ª sessão. Todas as outras sessões estão gravadas, né? E estão disponíveis nos nossos canais aí nas redes sociais. Então, se tiverem curiosidade de ver algum assunto específico, nos procurem lá. A gente está sempre fazendo esses programas, né? Trazendo novidade. Então, siga a gente lá, acho que é bem legal, tá? E não acabou. Temos mais 2 sessões, tá? Uma vai ser relacionada sobre automação dentro do Workspace, utilizando os produtos, né, do Workspace Studio mais o Gemini. O assunto tá bem na moda aí, que vai ser semana que vem, se eu não me engano, não, na outra, né, Neri? Me corrija aí se eu estiver errado. Isso aí, Lucas. A gente vai pular uma semana, porque semana que vem é feriado, né? Feriado também, tem bastante coisa, né, acontecendo semana que vem. Legal. Então, 2 semanas. Perfeito. Daqui 2 semanas, então.
E depois, por último, fechar com chave de ouro com o nosso amigo Jorge, falando sobre agentes nativos dentro do Google também. O produto por trás disso vai ser o Gemini Enterprise, tá? Então, convido vocês, vai ser um assunto bem legal, tá no hype aí do momento, o Google gosta muito, tá gostando muito de falar sobre isso, então convido vocês também a explorar esse assunto com a gente, tá? Bom, pessoal, primeiramente, Luiz, Neri, toda a equipe, muito obrigado. O assunto foi de grande valia, muito legal mesmo. Gostei muito de estar participando aqui com vocês. Obrigado a todos que ficaram aí até o final também, contribuíram. E por último aí, né, preencham a pesquisa de satisfação. A ideia é a gente sempre estar trazendo conteúdo novo, melhorando aí também nossas apresentações, porque, de novo, é um conteúdo especial para vocês. Então, um grande abraço, excelente quarta-feira para todos. Lucas, eu cliquei no formulário aqui, tá precisando de permissão, tá? Não sei se é só para mim ou é geral. Dá uma força só com isso aí, acho que tem que liberar ali, provavelmente. Mas aí, qualquer coisa, a gente tem o seu número, eu falo no paralelo contigo, Regis. Tá já, então, obrigado. Obrigado, amigo. Obrigado. Valeu, tchau. Tchau. Obrigado, pessoal.